Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 30 de novembro, último dia de novembro, e a igreja celebra Santo André, o martírio de Santo André. A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 4, 18 até o 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca do pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra Santo André, grande apóstolo do nosso Senhor, que testemunhou com palavras e com vida a Jesus Cristo. Ele que foi crucificado em forma de X, doou sua vida pelo Evangelho e não teve medo de anunciar, não teve medo de dar o seu sim, não teve medo de ser sim pescador de homens. Eu acho que hoje vem para nós esta mensagem de ser pescador de homens, assim como os apóstolos foram, assim como os discípulos e tantos santos que a igreja já teve também foram. Você já pensou em ser pescador de homens? Você já pensou em evangelizar? Você já pensou em viver o chamado que Deus tem para você? E a questão aqui, meus irmãos, não é mera falácia ou meramente uma história, mas sim colocar em prática o chamado de Deus nas nossas vidas. E pregar a palavra, evangelizar. Você não precisa ser iletrado, você não precisa ser um mestre ou doutor, não. Você precisa querer viver a palavra. Quantas pessoas eu já conheci, simples, humildes, até algumas com pouco estudo, que testemunhavam lindamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes essas pessoas usadas, Deus usava essas pessoas e ainda usa para rezar por outras pessoas, para falar do nome de Jesus para outras pessoas, e grandes coisas acontecem através desses pequenos servos de Deus. Ou seja, não existe uma hierarquia de servidão a Deus. Não. Deus, ele pode escolher dos mais simples e humildes até reis para serem grandes servos dele. É assim que já foi na história toda. Porém, necessita somente da contrapartida nossa em aceitar e querer viver os planos de Deus. É muito nostálgico lembrar do passado no qual se servia a Deus de uma maneira, lembrar do meu passado, nossa, como era bonito servir a Deus. Mas
nós temos que pensar também no futuro, em continuar esse serviço de batizado. Porque a todo batizado, Jesus instituiu um chamado: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então é isso que, a exemplo de Santo André, nós temos que fazer em nossas vidas. Testemunhe, muitas vezes sem dizer uma palavra, mas com amor, com gestos, com carinho. Testemunhe muitas vezes sem dizer nada, mas só com o olhar como o olhar de Cristo. Um olhar sério, misericordioso e justo. Deus não nos pede nada além do que consigamos fazer. Ou seja, nós podemos sim servir e servir muito bem a Deus. Só basta que realmente coloquemos em prática a sua palavra. E daí, automaticamente já estaremos fazendo como Santo André fez. Pregou e doou sua vida por Cristo. Talvez nós não teremos uma perseguição tão sólida, como foi contra os primeiros cristãos. Pelo menos por enquanto não. Pode ser que um dia ela venha, mas nós não podemos negar o nome de Jesus Cristo. Nós temos que proclamá-lo a toda criatura e passar por todas as cruzes que ele tem, porque só assim alcançaremos a morada eterna junto de Deus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.